Paulo, qual que é a maior dificuldade que você notou em tempos de pandemia com os pacientes que você atendem, que têm uma dificuldade muito grande de aceitação com o próprio corpo, que querem mudar essa relação com o corpo? Legal você ter perguntado isso porque eu lembrei que eu não te falei a segunda coisa. Eu falei o que eu devolvi para a medicina, eu não te falei que eu devolvi para a sociedade. Uhum. E aí o que a sociedade me devolveu? Me devolveu essa sensibilidade, Ivan. Foi fazer o blog de manhã, o Banho Não Tem Calendário. Ligar e conversar com as pessoas. Resolver as dúvidas delas. Ou Que pelo você faz toda menos manhã, né? empatizar com elas. Né? Começou, pessoal, 150 pessoas, 120 pessoas. Meu, com os dias, aí começou a entrar 700, 1.000, 2.000, 3.000. Eu falei, meu, o que está acontecendo aqui? Será que está todo mundo acordando cedo para fazer bicicleta? Tomara que sim, né? Mas era um horário que aí eu comecei a ter um feedback das pessoas assim, cara, eu não começo o dia se eu não ouvir você. Eu preciso ouvir você porque aí eu já trato daquele assunto e aquilo ajudou. Ou então, esses dias eu recebi de um menino que ele tinha emagrecido 45 quilos desde que ele começou a ouvir o banho e que ele estava super feliz. E que só de conversar ele já conseguia direcionamento através das dúvidas das outras pessoas para ele aplicar e para ele ter confiança no que ele tem que fazer. E esse ponto me marcou. Por quê? Desde que eu dou aula para pós-graduação de medicina, e eu dou para 2 pós-graduações de medicina esportiva. Uma do Instituto Forte, da Faculdade Forte, que é o Ian e um pessoal da Santa Casa, de Misericórdia de São Paulo, um pessoal fora de série. Outro é para o Instituto BWS, que é o professor Glycon, que é do Sul, mas que ele vem dar esse curso aqui em São Paulo, né, e que também selecionou nomes assim extremamente especiais. Eu sempre pergunto para os meus alunos de uma forma muito provocativa: por que você cobra? O que você vende? E eu provoco eles por quê? Porque eu quero saber o que eles acham que eles estão vendendo. A medicina, ela não é um sacerdócio, Ivan, ela é uma profissão. Né? O teu médico, ele precisa pagar conta de luz, ele precisa pagar conta de mercado, ele precisa pagar aluguel. A gente tem essas contas. Então, não dá para tratar mais a medicina assim. O que não quer dizer que nós não façamos de forma silenciosa os nossos atos de caridade. E por que silencioso? Porque caridade às vistas do mundo não é caridade, é autopromoção. Uhum. Pelo menos eu acho isso, tá? E dessa forma, eu preciso que esses caras entendam o que é o trabalho deles. Porque senão eles perdem aquilo que é a mão do sucesso e eles começam a se ressentir com a medicina. E depois eles ressentem-se com os médicos. E eles começam a apontar para o colega deles como se o colega deles de sucesso fosse a razão deles terem insucesso. Isso é muito ruim na medicina. Porque o foco do médico tem que ser o paciente, não importa o que aconteça. Perfeito. Perfeito. Bom, pergunto para eles. Cara, pouca gente soube me responder. Pra você ter uma ideia, eu acho que uma pessoa soube responder essa pergunta até hoje, que foi o Thiago Bianco, que é um amigo meu que era amigo meu do colégio em Marília. Né? Eu nasci em São Carlos, cresci em Marília. Né? E o que a gente vende, aí não sou eu que estou falando, é um sujeito chamado Kenneth Arrow, que é o Kenneth Arrow, ele foi um Nobel de economia, ele resolveu uma série de grandes problemas, mas um que ele resolveu foi a questão da residência médica nos Estados Unidos, porque como lá a formação ela é mais tardia, então os médicos se casavam durante a formação. Só que aí quando você tinha a formação subsequente, que era a residência, por exemplo, às vezes um médico ia para um hospital, o outro ia para o outro. E, eventualmente, um deles desistia da residência. Só que quando você não ocupa uma vaga de residência, esse dinheiro é desperdiçado, esse dinheiro é um custo. Sem um médico trabalhando ali. Né? Por quê? Porque aí você tem que contratar staff, você não tem residente para segurar aquela parte. Porque o residente trabalha. Ao contrário do que muita gente pensa, o residente trabalha e trabalha muito. E tem muito. Todos os sistemas de ensino de medicina do Brasil, de ensino médico, eles são apoiados no trabalho de alunos e residentes. Então não acha que o residente fica de braço cruzado olhando, esperando aquilo não vai. Não, ele trabalha pra caramba. Eu chegava a trabalhar 144 horas. Aí um sujeito no Instagram ele falou assim, mas como assim? Você está mentindo, a semana tem 168. Eu falei, exatamente, são 2 períodos de 12 de descanso. Nossa. Cara, você tem 3 anos para descobrir tudo que você
precisa saber para você, por exemplo, entrar num pronto-socorro e se aparecer o cara com o pé quebrado, com o braço quebrado, ou tudo que ele quebrar, do pescoço para baixo, você tem que resolver, o que você vai fazer? Eu vou ficar no hospital o máximo de tempo possível. Qual é o lugar que você fica o máximo de tempo possível? Não é na sua residência? É por isso que é uma residência médica. Porque você literalmente mora no hospital. Então, nessas condições, quando você percebe que tem essa demanda, essa situação, eu preciso que o sujeito ele entenda que a confiança é a mercadoria dele. E que aquilo que ele está aprendendo naquele curso é para que ele atue com mais eficiência. Com mais eficiência, ele tem mais bons resultados. Com mais bons resultados, ele tem mais confiança. E o nosso nome, Ivan, na medicina, ele é de pouquinho. Então tudo bem, você está olhando o Instagram hoje, tá? 2 milhões de seguidores. Mas cara, eu comecei nos anos 2000 escrevendo um blog que chamava Performance com Saúde. Aí veio o Orkut. Escrevia no Orkut. Aí veio o Facebook. Entregando conteúdo. Dividindo com as pessoas as coisas. Aí veio o Facebook. Aí veio o Instagram. Aí veio o TikTok. Tá bom. TikTok eu não consigo entregar conteúdo médico, mas eu entrego conteúdo de comportamento. Por quê? Porque eu percebo que a sociedade, de alguma forma, ela também está doente do ponto de vista de comportamento. As pessoas estão confusas, Ivan. O pessoal não sabe usar isso aí ainda direito. Não. Esse espelho preto que fica na nossa frente a maior parte do tempo, ele é uma ferramenta maravilhosa, mas ela tem sido usada de uma forma muito errada. Né? Tem os efeitos colaterais também, porque a quantidade de conteúdo, se não tiver uma curadoria para você consumir o que de fato te faz bem, e aquela velha ação, aquele velho comportamento do ser humano, nós estamos sempre nos comparando. Como a gente tem essa mania de comparação, né? Isso se transformou. Se você está mal, quando você abre o Instagram, a possibilidade de o feed te entregar um panorama para você ficar ainda pior é enorme. E se você está bem, você vai sempre encontrar alguém melhor que você ali também. Você quer fazer vamos fazer um paralelo. Vamos pegar Mundo Geek. Você assistiu O Senhor dos Anéis? Sim. Pra mim foi uma coisa que, quando eu assisti O Senhor dos Anéis, eu enxerguei um monte de coisa. Falei, nossa, que impressionante. Porque eu consigo entrar no filme assim, eu vivo aquela experiência, né? Eu amo cinema. E aí, o que eu percebi? Quando eu olhava, por exemplo, pro Frodo, segurando o anel, olhava pro Gollum, que era um hobbit, e que se modificou completamente, e aí olhava pro Sam, que era um hobbit sem um anel e sem a perspectiva de poder. O que eu percebia? Eu percebia que, na verdade, o Sam, ele era um cara que estava sendo confrontado com um poder que podia corrompê-lo. E por outro lado, ele olhava para o Sam, que era a base dele, para falar assim, poxa, como que eu sou? E quem é o poder? Como qualquer ferramenta que a gente tem. Tudo que te dá muito poder também te enfraquece. Porque você costuma usar aquilo. E quanta gente ficou fraca por conta disso. O que eu percebi na pandemia aí, e que, assim, se refletiu no consultório, e que eu acho que é uma... Desculpa, eu só conseguia responder isso para você se a gente tivesse esse background, né? As pessoas usaram isso, que é uma grande ferramenta, para manter a comunicação, para manter o contato, para manter a troca de coisas boas, para fazer o contrário. Eu tenho poder de machucar o outro. Então eu vou ser um hater. Eu vou criar uma conta fantasma. Eu vou falar mal dos fulano. Eu vou plantar notícia falsa. Eu vou criar toda uma discussão social em torno das opiniões que são minhas e vou fazer com que isso seja mais importante do que coisas reais, problemas reais. Isso você notou no consultório, Paulo? Mas com certeza, os pacientes eles estavam muito mais estressados. Os meus pacientes, eles nunca vieram da internet. O Instagram nunca me deu paciente. Os meus pacientes eram pessoas indicadas por meus outros pacientes. Eu comecei a trabalhar, eu atendia uma vez por semana, eu atendia um paciente por semana, minha consulta era R$200. Eu pagava R$50 por paciente de aluguel de sala. Ciros, muito obrigado. Você foi fundamental na minha vida e toda vez que vem essa história eu sempre agradeço você. Ciros Alexandre, fisioterapeuta. Meu amigo confiou em mim e me deu o primeiro espaço para atender. E eu acho que é importante a gente... Você cobrava R$200? R$200. E só tinha uma consulta por semana? Tinha uma consulta por semana, ainda tinha imposto para pagar disso, né? E era assim foi assim que eu comecei. Hoje você tem 50 pacientes por semana...
Hoje a gente tem 18 mil pacientes, né? A gente tem uma fila de espera de 500 pacientes. A gente está com a agenda marcada até maio do ano que vem, pelo menos da última vez que eu vi. E a gente só vai voltar a marcar consulta depois de março. Porque senão a pessoa fica esperando. Né? Razão pela qual também eu montei uma equipe. Então eu tenho um assistente, que é o Bernardo, que é endócrino. Tenho um outro assistente, que foi meu primeiro assistente, que é o Heraldo, que é nutricionista e treinador. Então quando a pessoa chega e ela quer alguma coisa mais rápida, eu não consigo atender, eu encaixo com o Heraldo, e o Heraldo ele já dá o pano de fundo do que ela vai fazer estrategicamente. Ele faz um exame de calorimetria, determina o que é o gasto calórico da pessoa, já bola um plano de treino e dieta para ela começando a fazer alguma coisa. Enquanto isso, a gente faz um check-up da pessoa, avalia como tudo acontece, né, e consegue trabalhar. Mas não ache que eu acho legal esse volume, não, eu acho ruim. Porque normalmente quando a pessoa ela reage muito mal a isso. Ela fala, tá virando estrela. Puta, Ivan, nunca, jamais. Mas por que tua consulta ela custa tanto? Primeiro, que é o tanto de conhecimento que eu acumulei, que gera confiança de você em mim, saber que você pode trazer seu problema, que eu vou tratar ele da melhor forma possível. E que eu vou cumprir todos os processos éticos que a minha profissão envolve para resolver esse problema para você. Segundo, que você tem meu contato. De manhã, de noite, você teve dor de barriga ou espirrou, você me chama. Você atende? Eu atendo. Independente do que for. Médico é assim. Eu pelo menos cresci vendo médico assim. Né? Médico por vocação, né? Exatamente. Eu vi os caras fazerem isso. Né? E terceiro lugar, afastar a gente curiosa. Teve uma época muito curiosa no consultório, que foi lá para 2016, 2017, que tinha um valor de consulta muito mais baixo. O pessoal vinha de curiosidade para saber se eu existia, se eu atendia. Eram pessoas que vinham, faziam uma consulta e iam embora. E não necessariamente fazia alguma coisa. Né? E como que eu descobri isso? Eu descobri isso porque lá para 2019, 2020, essas pessoas começaram a voltar. E qual que era o discurso delas? Poxa, se eu tivesse feito aquela época, mas aquela época eu queria conhecer você, porque eu achava que era um cara diferente, que você era o único médico musculoso, e que estava nas feiras de fisiculturismo, e que fazia vídeo de treino, e que escrevia na internet, né? Só que eu vejo hoje, se eu tivesse feito tudo que você mandou, eu já estava com o físico que eu queria. Foi assim que eu descobri. E na pandemia, foi como que eu descobri? Os meus pacientes começaram a me seguir. E eu comecei a seguir meus pacientes. E isso ficou uma coisa muito curiosa, porque, eventualmente, quando eu estava na internet, eu vou ser muito sincero com você e franco, quando eu estou no banheiro, se eu respondi um seu WhatsApp, e é um horário assim, perto da noite, ou muito cedo, é porque eu estou no banheiro. E eu duvido que vocês façam diferente. Vocês sentam na privada e ligam a porcaria do telefone. Todo ou não é? Todo mundo faz isso. Não vamos ser mentirosos aqui. Lógico. Né? E aí eu ficava olhando o que o pessoal tava fazendo. Aí eu mandava uns ahá! Né? Tá no banheiro também comigo. 14 long neck esse final de semana, né, fulano de tal? Bonito isso. Ou então, Deus tá vendo e eu também, tô aqui, só fuçando. E aí o que o pessoal começou a contar? Começou a falar, pô, você sabe que te ouvir é uma extensão daquilo que eu escuto aqui com você, isso me acalma e me dá força para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque às vezes, Paulo, eu desanimo. Paulo, no meu prédio eu não sei o que fazer, os caras fecharam a academia. E eu fui veemente contra com questão de fechar a academia em condomínio, uma coisa muito simples. Né? Primeiro, a academia ela não é uma academia, ela é um espaço privado. Ah, não é academia, tá, me mostra o CNPJ. Sim, é um espaço privado. É um espaço privado. Segundo, você quer ficar na sua casa? Fique. Você tem a opção de não ir a frequentar a academia. Simples assim. É até uma falta de inteligência. Não, mas aí vai ter circulação no prédio. Tá bom. Impediu a entrada de empregado? Não. Impediu a entrada de visitante? Não. Ah, então a circulação interna do próprio morador para usar uma área interna que ele tem direito é o que faz você ter risco de contaminação? Sabe? Foi uma vontade de outras pessoas exercerem a sua vontade sobre elas que eu me decepcionei muito com o que eu vi. E como é que você orientava essas pessoas que estavam com dificuldade de treinar, que não tinham espaço para treinar? A orientação foi treino em casa? Isso? Treino em casa. A gente tem uma equipe de 25 personagens e os caras, eu pedia para eles darem atenção para essas pessoas. A gente combinava aulas, treino, né? Que ela pegava e ensinava a pessoa que material, por exemplo, adquirir para poder ter em casa, sem exagero.
os exercícios para ela sentir que ela treinou, para o corpo dela não parar completamente do exercício. Porque, Ivan, a pessoa que faz atividade física, quando ela para, ela tem um grande problema, que é trazer inatividade para um físico que costuma estar ativo. Perfeito. Quando você estudou história lá na escola, e aí você teve aula sobre a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, inevitavelmente falou dos fornos, né? E a minha professora de história, sensacional, Maria do Carmo, nem sei se você está vendo, beijo para você, lembro muito de você, te agradeço pela paciência de ter me dado aula, porque eu era péssimo em história, cara. Eu lembro que foi a primeira coisa que eu notei, assim, que me impactou, né, de saída, do que era o pré pro colegial, quinta série, minha primeira prova de história, tirei 7. Cara, eu só tirava 10. Pá, 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 pá. Eu cheguei em casa chorando, minha mãe, tá vendo? Tá vendo? Se fudeu. Próximo estuda. Minha mãe, ela não arredava o pé, ela... Ah, tá sentindo culpa? Então vá, agora eu vou aproveitar. Ela não baixava o sarrafo pra tipo, tadinho, passa a mão na cabeça e continua fazendo merda. Tem essa não, dona Pepe dava uma acelerada em mim. Você estudou Companhia Siderúrgica Nacional e com certeza você teve curiosidade. Os fornos nunca desligam. Por quê? Porque inclusive se você desligar aquele forno, só o fato dele desaquecer, ele pode quebrar. Porque é uma coisa acostumada em alta temperatura. O que a gente sabe sobre o desempenho humano é que o nosso organismo ele se molda a esse desempenho. Só que uma coisa, Ivan, é uma adaptação. Adaptação, princípios de Seelig de 1960, que era um cara que era um endocrinologista, um fisiologista exímio, e que ele falava que quando você tinha um processo celular, você tinha uma reação de alarme e uma ação de resposta. E essa resposta era uma adaptação a esse estímulo. Só que quando você tem uma resposta celular, você tem uma mutação. Isso, ó, assistam a aula do professor Tácito Júnior, que vocês vão entender isso muito bem. Mas o que a gente tem com o exercício é um ajuste. O problema é que nem ajustar uma calça. Pensa o seguinte, você fez uma calça grande, se você encolher, você vai lá, ajusta essa calça e diminui. Se você fez uma calça pequena, como é que você faz para aumentar? Você cola um pedaço. Aparentemente, o nosso metabolismo ele fica tão eficiente que é a mesma coisa de você ter que aumentar uma calça pequena. Você tem que criar patches para que aquilo consiga funcionar. Isso gera piora metabólica. Uma piora metabólica incrível. 14 dias de uma pessoa sem treinar, que está habituada a fazer exercício físico, ela já acumula gordura visceral. Qual o problema da gordura visceral? A gordura visceral ela acontece por inflamação. A mesma inflamação que cria alteração hormonal, porque existe aumento do que é a função de aromatização da testosterona, ou seja, a transformação da testosterona em estradiol nos homens. É ela que faz você ter alteração da sua pressão arterial. Ou seja, tudo isso é provocado por uma falta de consistência Síndrome relacionada a exercício. A pessoa que está treinando e para de treinar... muito pior. É muito pior. A gente chama de síndrome do destreinamento. Ela desenvolve transtornos endócrinos, ela desenvolve transtornos cardiovasculares, ela desenvolve transtornos metabólicos. Porque você tem aquele forno de usina funcionando a 1000 por hora, a 10 mil graus o dia inteiro. De repente, desliga. E essa é uma das razões porque as pessoas muito treinadas, né, que é o meu caso não porque eu sou um atleta, mas porque eu treino há muito tempo, se sente mal quando interrompe o exercício. Ou seja, você nunca ficou uma semana, 10 dias sem treinar? Nesse tempo todo, de férias, assim. Porque se você fica... Férias para mim é treinar. Então, se você ficar, você fica mal. Seu corpo fica horrível. Sim. E eu tenho esse risco extra. Eu tenho diabetes dos dois lados da família, né? Tenho síndrome metabólica de um dos lados da família, né? Eu de família, de genética, eu herdei pessoas magnânimas assim, suas capacidades de trabalho. Mas do ponto de vista de saúde, tem câncer dos dois lados, tem diabetes dos dois lados. Né? Meu pai conta uma história, meu avô, pai da minha mãe, ele morreu de câncer de próstata. E meu pai fala, ele é um sujeito de uma compleição física mais delgada, mais franzina, né? Mas ele é forte. Então esse peitoral que o pessoal gosta é do meu pai. Meu pai tem um peitoral grande, longo assim. O Arnold parece meu pai com a idade dele. Meu pai tem 67 hoje, né? Aquele peitoral longo, comprido. Só que ele é um cara mais franzino, e ele conta, ele fala, seu avô doente, era difícil mexer ele na cama, porque ele era uma massa.
E meu avô era um sujeito de um nível de atividade muito física muito alto, porque, pra vocês terem uma ideia, meu avô era nordestino, alagoano, né, daqueles brabo. Minha avó falava que ele era um homem muito bom. Ele era um homem tão bom que ele só matou quem mereceu. Eu fico imaginando o que seria uma pessoa boa desse jeito. Só matou quem merecia, na peixeira ainda. Fico imaginando, na peixeira, fico imaginando que pessoa boa, né? Ah, pergunta pros Cavalcante lá. Ih, povo bom. E aí ele veio para São Paulo para abrir fazenda, né? Então o trabalho braçal que ele tinha era um negócio homérico. Você imagina, tinha trator, era enxada, facão e foi-se. E vamos abrir o fundão do São Paulo, Paraná, vamos abrir tudo na mão. Né? E ele tinha essa força física. Meu pai fala muito disso. Mas por outro lado, eu herdei todos esses riscos. Né? Eles não fumavam, eles não bebiam. Né? Parece que o meu bisavô fumava. E você não bebe nada, Paulo? Não. Zero álcool. Zero álcool. Não é zero porque o que acontece? Né? Eu tenho uma vida normal com a minha esposa. Né? E tua mulher gosta de companhia. Então, vamos dizer que eu faço 3 para 1, né? Uma taça para mim e 3 para ela. Vinhozinho. Ah, um vinho. Saquê, eu aprendi saquê agora. Sim. O Ian, tá vendo? O professor Ian, né? Então, vocês conhecem o Ian, né? Dr. Ian Serf, né? Que é o coordenador da especialização em medicina esportiva da Forte, né? Ele me ensinou a beber saquê. Ó que moleque.